Gente, que lugar escuro! Aonde que o meu neto trouxe hoje? Oi, crianças! Que lugar é esse? Vovó! Calma, vovó! Fica tranquilo! A gente tá no lugar certo pra história de hoje! Como assim? Tá tudo escuro! Não dá pra enxergar nada quase! Tem esse barulho todo estranho, tem um barulho aqui, você tá ouvindo? Não, vovó, tô ouvindo nada não! Eu acho que é coisa da sua cabeça, porque tá escuro e o senhor tá impressionado, deve ser por isso. Não, eu lembro, você contou um pouquinho da história que era sobre o... Eu já sei o que é. Como assim, vovó? Eu já sei. Ah, peraí, que é a história... Eu já sei que barulho é esse também. É o barulho do leão. Ai, calma aí, espera, leão. Vamos, vovó, corre, vovó. Não, tem que ser pra cá. Vamos lá, crianças, tá na hora da história. Olá, crianças. Hoje nós vamos aprender mais uma história da Palavra de Deus. Mas antes de nós começarmos a nossa história, eu quero fazer um desenho para ver se você aí na sua casa consegue adivinhar o que é isso aqui. O que você acha que é isso aqui? Isso aqui tem a ver com uma nossa história. Se eu disser para você que isso aqui é o nariz de um bravo e muito feroz leão, talvez você esteja aí se perguntando, mas o que um leão tem a ver com a nossa história de hoje, tia? Bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem tudo a ver, sabe por quê? Deus não só livrou o nosso personagem principal dos seus inimigos, como também Deus livrou o nosso personagem de uns ferozes leão. Então, vamos para a nossa história de hoje? Um novo reino tinha se estabelecido na Babilônia. Este novo rei, crianças, ele era um rei muito forte, ele era um rei muito corajoso e ele com seu exército tinha vencido o reino de Belsazar. Sabe, crianças, este rei convocou 3 homens para lhe ajudar a cuidar do reino. E sabe, crianças, isso foi muito bom, porque alguns homens, eles estavam ali para ajudar o rei. Vocês sabem de que rei eu estou falando, crianças? Este rei é o rei Dário, isso mesmo. Dário havia assumido o trono. E sabe, crianças, eu quero dizer uma coisa para vocês. Esses 3 homens, eles ajudavam para que o rei não tivesse dano nenhum. Então, aqueles homens contavam para o rei tudo o que estava acontecendo ali no seu reino. E sabe, crianças, um destes homens, ele começou a se destacar. Mas ele se destacava por quê? Por sua lealdade e também por ser um homem justo e fiel. Mas os outros 2 não gostavam nada disso, porque este homem estava se tornando amigo do rei. Sim, e não somente isso, mas o rei decidiu dar a ele um cargo de muita confiança. Então, aqueles outros 2 ajudantes do rei, eles decidiram fazer, sabe o quê? Uma conspiração. Eles resolveram fazer algo contra o nosso personagem principal. Vocês sabem quem era o nosso personagem principal, crianças? Ele se chama Daniel. Os inimigos de Daniel tiveram uma ideia. Eles resolveram ir até o rei Dário e falar para o rei: ó, grande rei, nós achamos que você deve criar um decreto e este decreto, todas as pessoas, elas devem durante 30 dias fazer orações somente a ti. O rei ficou
mas todo cheio de si, nem se preocupou com as consequências daquele decreto. E o rei então assinou um decreto em que dizia que as pessoas deveriam fazer durante 30 dias orações a ele, e quem desobedecesse ao rei seria lançado na cova dos leões. Daniel, quando ficou sabendo deste decreto, ele foi para a sua casa e lá, na janela do seu quarto, ele fazia as suas orações como sempre ele fazia. Mas aqueles homens, quando decidiram ir até a casa de Daniel, viram que ele fazia as suas orações, ele continuava orando 3 vezes ao dia. Eles foram até o rei e contaram tudo ao rei, que Daniel não fazia caso do rei, que Daniel continuava fazendo as suas orações. E o rei ficou preocupado. O rei quis então ajudar Daniel, mas o seu decreto não podia ser mudado, crianças. Então o rei mandou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Quando Daniel estava sendo levado para ser lançado na cova dos leões, Dário então foi até Daniel e disse: Daniel, que o Deus a quem tu serve fielmente possa te livrar desta cova, possa te livrar desses leões ferozes. E Daniel, crianças, ele não relutou, ele não ficou com medo, mas Daniel seguia fielmente para cumprir aquilo que ele tinha sido ordenado, que ele fosse lançado na cova dos leões. E aqueles soldados pegaram Daniel e então lançaram Daniel na cova. Daniel foi caindo. E crianças, vocês não podem ver, mas aqui em volta está escuro. Os leões estão todos aqui esperando Daniel. Naquela noite, Dário não conseguiu dormir. Ele ficou extremamente preocupado com Daniel. Mas sabe, crianças, Deus estava cuidando de Daniel. Deus estava com Daniel. Dário não quis ouvir música, Dário nem mesmo quis jantar naquela noite. Então, quando foi, criança, bem cedo, Dário, ele foi até onde Daniel estava. Ele foi até a caverna. E chegando lá, sabe o que ele fez? Ele, com uma voz bem triste, crianças, ele gritou: Daniel, servo do Deus Altíssimo. Crianças, ele então, enquanto ele falava, ele ouviu uma voz, mas não foi um barulho, uma voz de leão rugindo. Era a voz de Daniel. Sim, Daniel respondeu para o rei. E então Daniel disse: eu estou bem, nada me aconteceu. O Senhor lhe enviou um anjo que fechou a boca desses leões. E eu estou bem. O Senhor não encontrou nada de errado em mim. Então o rei mandou que tirassem Daniel da cova e trouxessem Daniel para fora. E assim aqueles homens fizeram. E Daniel, quando saiu, crianças, Daniel estava sem nenhum machucado. Daniel estava bem. Sabe por quê, crianças? Porque o Senhor havia protegido Daniel. E sabe, naquele dia, o rei Dário, ele pôde então conhecer o Deus verdadeiro. E ele, sabe o que ele fez? Ele comemorou, ele se alegrou com Daniel. E ele fez mais, crianças. Ele fez um decreto que todas as pessoas de todas as províncias, elas deveriam adorar somente ao Deus de Daniel, porque era o Deus verdadeiro. Sabe, crianças,
Não é fácil você passar por algumas situações como Daniel passou, mas Deus estava protegendo Daniel, porque Daniel, ele foi fiel em todos os momentos. Deus guarda e protege aqueles que são fiéis. Crianças, assim como Deus salvou Daniel da cova dos leões, Deus hoje quer salvar você, mas não da cova dos leões. Deus quer salvar você do seu pecado. Sabe, crianças, a Bíblia diz que todos pecaram. Eu e você somos pecadores. Pecado é tudo que eu penso, que eu faço e que eu falo que não agrada a Deus. E sabe, crianças, Deus, para nos salvar, Ele enviou o seu Filho Jesus, que morreu numa cruz por cada um de nós. Mas eu quero te dizer uma coisa, Ele não está morto, Ele está vivo e Ele quer nos dar a salvação eterna. E você hoje, criança, pode aceitar Jesus, você pode convidar Jesus para morar no seu coração e assim aprender com Ele uma grande lição, que Ele vai lhe guardar e lhe proteger, assim como Ele guardou e protegeu Daniel. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmos 27:1. É isso aí, pessoal! Que legal! Compartilhe as histórias com a galera! Deus abençoe a todos!